Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente finalizou aqui a estrutura e estilização aqui da nossa página de configurações, tá? E eu falei que a gente iria para o nosso próximo layout, que seria o pesquisa, tá? Só que vamos observar aqui um negócio, vamos fazer uma correção aqui nessa aula, nessa página de configurações, tá? Observe que se eu clicar fora aqui, ó, aqui tá a nossa imagem, se eu clicar fora ele abre aqui a nossa janelinha para selecionar a nossa imagem, tá? Por que que isso está acontecendo? Deixa eu clicar aqui fora, inspecionar elemento, inspecionar, tá? E a gente vai vir aqui, ó, no label. Percebam o seguinte, que o label, ele está pegando todo esse azul aí. Então, se eu clicar em qualquer parte desse azul, ele vai abrir a nossa janelinha ali para a gente selecionar a nossa imagem. E não é isso que a gente quer. A gente só quer que abra aquela janelinha quando a gente clica aqui na nossa imagem, tá? Então, a gente precisa deixar esse label do tamanho dessa imagem, tá? E como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Eu já fiz as correções, tá? E eu vou estar mostrando aqui para vocês o que que eu fiz, tá? Primeiramente, aqui em configurações da página S, configurações.scss, eu fiz o seguinte, tá? Eu fiz assim, ó. Eu tirei esse widget de 100%, tá? Então, a gente vai tirar esse widget. A gente vai colocar assim, ó. Widget 150 pixels e um widget de 150 pixels, tá? Isso vai referenciar ao nosso mobile. O nosso label vai ter um tamanho fixo ali, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, margem 0 alto, 40 pixels alto, com display block, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar a nossa versão desktop com widget e um weight de 250 pixels, tá? Se a gente der um Ctrl S para a gente visualizar, a gente vai dar um Ctrl S, o nosso Gupil Alt já está rodando, tá? Então eu já deixei ele rodando aqui para compilar nosso CSS. Então a gente vamos lá, dar um Ctrl S e vamos aqui dar um Ctrl F5 na nossa página. Ctrl F5, ah lá. Agora se eu clicar fora, não acontece nada. E se eu vir aqui, ó, inspecionar elemento, ele está exatamente ali, ó, quase do tamanho ainda da nossa imagem. Não está 100% do tamanho da nossa imagem, tá? Por que não está 100%? Porque a nossa imagem está menor, ela está com 234 de tamanho, não está com 250. Mas nós já vai arrumar isso daí também, tá? Mas se a gente colocar aqui no nosso label, por exemplo, a gente colocar um background color red, observe o seguinte, que ele está pegando o nosso contexto todo aqui, tá? Então, se a gente clicar aqui nesse quadradinho vermelho, ele vai abrir a nossa imagem. E ainda assim, não é isso que a gente quer. O que a gente precisa? A gente precisa dar uma borda para ele também, border radius 50%, para que ele fique redondo. Então, se a gente vem aqui colocar um border radius 50%, ah lá, ele já vai ficar totalmente redondo também. Então, se a gente clicar aqui onde fora do vermelho, ele não vai aparecer o nosso quadradinho ali, nossa janela, para estar selecionando a foto, tá? Então, a gente precisa colocar mais essa configuração. Border Radius 50%. Vamos estar colocando aqui, Border Radius 50%, Ctrl S para estar salvando, tá? E agora na nossa imagem, eu fiz o seguinte, eu fiz essas outras configurações aqui, ó. Eu coloquei dentro da nossa IMG, eu coloquei um widget de 100%, um widget de 150 pixels, que vai referenciar igual o nosso label aqui na nossa versão mobile, tá? Aqui um background site eu coloquei um cover, depois vocês vão entender o que que é isso, tá? Um background position, eu coloquei center e uma borda eu coloquei de 1 pixel solid na cor de destaque lá da nossa imagem, tá? Aqui no nosso tablet agora eu coloquei essas configurações, o máximo widget 250 pixels e um widget de 250 pixels, tá? Ctrl S para estar salvando aqui e vamos dar um Ctrl F5 para estar atualizando a nossa página agora. Ah, percebam que nossa imagem já cresceu o suficiente para cobrir o nosso background aqui do nosso label, tá? Vamos colocar aqui de novo o nosso background, ó. Background color red. Ah lá, o nosso label já está com background vermelho, porém ele não aparece aqui porque a nossa imagem está ocupando certinho o 100% dele. Então, se a gente clicar 1 milímetro fora aqui, 1 pixel fora no branco, ele não vai abrir nossa imagem.
não vai abrir a nossa janela para estar pegando a nossa imagem. Somente se a gente clicar na nossa imagem, beleza? E é exatamente isso que a gente precisa, tá? O que a gente vai estar fazendo agora? Se a gente clicar também na nossa imagem e subir uma imagem aqui, ó, percebam que não acontece nada. A nossa imagem lá no nosso campo Hidden, ele vai ter o valor da nossa imagem, só que a gente quer que aquela imagem já apareça aqui, tá? Para o usuário estar visualizando como está ficando. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar vindo aqui nas nossas configurações.php e a gente vai estar colocando um ID nessa imagem, tá? Então, deixa eu descomentar minha linha aqui. A gente vai fazer assim, ó, IMG, a mesma coisa, SRC, tudo a mesma coisa. A gente só vai colocar esse ID aqui, ó, IMG-config, tá? E essa imagem aqui acima a gente pode apagar. Então, a gente só adicionou um ID aqui na nossa imagem, que a gente vai estar utilizando esse ID aqui lá no nosso arquivo JS, tá? E agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai vir em Resources, JS, js.js. A gente vai estar construindo uma funçãozinha aqui, tá? Deixa eu descomentar ela para me explicar para vocês o que ela está fazendo, tá? Bom, primeiramente, a gente tem um campo -img, que é, se a gente vem aqui nas nossas configurações.php, é esse label aqui, ó, campo-img. Então, o que aqui está fazendo? A gente está pegando, com a hashtag aqui, a gente está pegando o ID, então a gente está pegando aonde tem o ID campo-img, então somente esse label tem esse ID, campo-img, tá? Na verdade, é esse ID aqui, tá? Esse ID do input file. Então, aonde tem esse ID campo-img, que é esse input file, quando ele der um ponto change, o que significa ponto change, tá? Significa quando fizer alguma alteração, quando eu selecionar alguma coisa. Por exemplo, se fosse um select, seria quando eu selecionar uma opção do select, entendeu? Então, esse ponto change, ele vai capturar um efeito do nosso input file, tá? Então, quando chegar um arquivo aqui, um nome de arquivo no valor desse ID aqui, desse input type file, ele vai executar uma função, tá? E que função é essa? É essa função aqui, ó, read URL this. Esse this referencia ao próprio campo input file, tá? E a gente criou essa função aqui, ó, read URL, tá? Que é essa função um pouco acima. Aqui, ó, read URL. Então, na read URL, a gente está passando o input, que vai ser esse input file aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se ele é do tipo file e se existe algum arquivo na posição 0, tá? Então, a gente verifica, o input é file e o input file existe alguma coisa no índice 0? Se ele existir, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um render read has URL data, tá? É uma funçãozinha que existe no próprio jQuery já, e a gente vai estar passando esse arquivo que a gente está lá no nosso input file, beleza? Que é essa função aqui, ó. Tá? Olha lá, a nossa função read, tá? E a nossa função read has data URL é do nosso próprio file read, tá? É um método aqui do nosso file read. Então, o que a gente fez? A gente declarou a nossa variável reader aqui, tá? E quando ela dá um onload, o que ela vai acontecer? A gente vai pegar o nosso ID da nossa imagem, o ID que a gente colocou aqui na nossa imagem, ó, img-config, é esse ID aqui, ó, ID img-config. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um CSS nela, tá? Com background size, com um background image. A gente vai pegar essa imagem e vai jogar de background dentro dessa img aqui, tá? Então, a gente vai pegar a URL aqui, ó, e target result, que é o caminho da nossa imagem no nosso computador, e vai jogar como URL de imagem lá, tá? E aqui, o mgconfig, o src, a gente vai setar como vazio, para sumir essa imagem padrão que está aqui e aparecer apenas a imagem que a gente selecionou no nosso computador, tá? Deixa eu dar um Ctrl S aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl S, salvar aqui para compilar o nosso arquivo JS também, JS minificado, tá?
Dá uma pausa no vídeo, copie certinho as funções do jeito que tá aqui, tá? São poucas linhas de código, tá? São 12, 13 linhas de código. Pausa o vídeo, copia aí e já já você volta a nossa videoaula, beleza? Pronto, você já copiou tudo certinho a nossa função aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente deu um Ctrl S para salvar e vamos aqui na nossa página dar um Ctrl F5 para atualizar. Beleza, atualizou. Então, vamos ver como que ficou aqui agora. Vamos clicar aqui na nossa imagem. Vamos selecionar uma imagem qualquer aqui no nosso computador, tá? Vou selecionar essa imagem aqui, ó. Ah lá, o que aconteceu agora? A nossa imagem já veio parar aqui no lugar correto que ela deve ficar. E ela também já veio parar o caminho aqui no input type file, tá? Só que a gente não consegue visualizar isso, mas o navegador já armazenou ela aqui também, tá? Então, o que aconteceu? Ah lá, a gente tem uma bordinha que a gente colocou na nossa imagem e essa imagem aqui, ela tá de background. Então, se você selecionar qualquer imagem, vamos selecionar essa daqui, ó. Ela centraliza ela coloca a imagem de background no centro dela lá, tá? Então, por exemplo, se você selecionar uma imagem mais retangular, que no caso aqui ela é uma imagem retangular, ela tem um width de 800 e um height de 450. Então, o que ela faz? O que o nosso código faz? Ele pega e centraliza aqui a nossa imagem, coloca um círculo no meio da nossa imagem, tá? Se a gente coloca uma imagem certinha, quadrada, por exemplo, olha lá, ele fica certinho. Mas se o usuário enviar uma imagem retangular, vai colocar ela alinhada ao centro certinho ali como deve ficar, beleza? Então é exatamente isso que a gente estava precisando fazer. E quando a gente for chamar ela aqui depois para o nosso usuário, na nossa listagem, no nosso feed, a gente também vai arrumar essa exibição dela certinho para que ela fique sempre centralizada ali, beleza? Então é isso, pessoal. Nessa videoaula você já aprendeu a estar corrigindo aqui o nosso label, tá? Deixando ele do tamanho certo da nossa imagem ali e com um border radius de 50%. E já aprendeu também um pouco de jQuery aqui para estar pegando a nossa imagem no nosso input file e colocando aqui direto no na nossa IMG para o nosso usuário já está vendo a imagem ali que ele está subindo na nossa rede social, beleza? Então é isso, até a nossa próxima videoaula.